Olá, meu amado irmão, minha amada irmã. É motivo de alegria estar aqui novamente para levar até você a mensagem da Palavra de Deus. E eu gostaria de abordar o seguinte tema, que é destino certo. Eu vou fazer uma leitura que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos 21 a 25, que diz o seguinte: Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Quando nós planejamos uma viagem, nós traçamos um ponto de partida e um destino a ser alcançado. Seja uma viagem de via fluvial, seja aérea, ou seja também rodoviária. Portanto, todos nós viajamos, todos nós planejamos viagem. E é sempre bom quando nós planejamos uma viagem e viajamos e chegamos no destino qual nós temos o propósito. E o tema Destino Certo trata-se de uma viagem que todos nós haveremos de fazer. O nascimento, ele é uma chegada. A morte, ela é uma partida. A chegada, ela é esperada. A partida, ela é indesejada. Nós chegamos querendo tudo, partimos sem levar nada. Esta é uma realidade na vida do ser humano. E quando nós olhamos, nós conseguimos ver isto. Nós sempre olhamos e vemos a vida como algo bom, como algo precioso. Afinal, a vida, ela foi feita para ser vivida. Mas nós não viveremos eternamente aqui neste mundo. Nós não viveremos eternamente aqui nesta terra. Há um momento em que nós chegamos e há uma ocasião em que haveremos de partir. Portanto, eu gostaria de meditar com você sobre esse tema interessante que é destino certo. Primeiramente, nós vamos ver as incertezas no tráfego da vida. As incertezas no tráfego da vida. Nossos planos. Provérbios capítulo 16, versículo 1, a palavra de Deus diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ou seja, nós não estamos proibidos de planejarmos, de fazermos nossos projetos, porém, nós temos aqui a advertência da palavra de Deus, que a resposta dos lábios vem do Senhor, ou seja, quem tem o controle das nossas vidas é Deus. Quem determina o nosso tempo é Deus, porque Deus, ele está no controle de todas as coisas, e se Ele é o Senhor das nossas vidas, se Ele é de fato aquele que está
sobre o domínio das nossas vidas. Então é Ele de fato quem determina. Eu sei que Deus ele nos deu a capacidade e o poder de escolhas, nos deu a capacidade de planejar, de projetar, de executar os nossos projetos. Porém, quando Ele age, ninguém é capaz de impedir. E quando nós colocamos a nossa vida no propósito de Deus, de fato, Ele determina o nosso caminho. Ele determina, Ele conduz o nosso destino. Nós somos frágeis e tão limitados quando nós olhamos para a grandeza de Deus, quando nós olhamos para o poder de Deus e olhamos para as nossas vidas, ainda que tenhamos o privilégio de muitas vezes escolher, muitas vezes determinar, muitas vezes realizar, mas somos limitados. A nossa vida é passageira, é transitória aqui nesse mundo. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 24, está escrito: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mostrando aqui, portanto, a transitoriedade da vida. O quanto a vida aqui neste mundo, o tempo aqui neste mundo, ele é, muitas vezes, incerto. É por isso que a palavra de Deus nos adverte que nós devemos, nos nossos planos, nos nossos projetos, nos nossos afazeres, nas nossas tarefas, dizer antes: se Deus quiser, eu vou fazer isto ou aquilo. Porque, de fato, a nossa vida, ela está nas mãos do Senhor. E nós somos tão limitados. Tiago, capítulo 4, versículo 14, diz o seguinte: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois como neblina, que vem e logo se dissipa. Ou seja, a neblina é um vapor que vem, aparece repentinamente, mas repentinamente ela desaparece, ela se vai. Mostrando aqui mais uma vez a limitação que nós temos, a transitoriedade da nossa vida. Ainda que a vida seja bela, ainda que a vida seja uma oportunidade, ainda que viver seja um privilégio, ainda que valha a pena viver, mas nós não devemos nos esquecer disto, de que a nossa vida é limitada aqui neste mundo, de que a nossa vida é passageira. Eu lembro-me agora de um acidente aéreo que ocorreu no dia 29 de setembro de 2006. Não sei se você está lembrado, você está lembrada, mas um avião, uma aeronave da Gol, que decolou do aeroporto de Manaus, com destino a Rio de Janeiro e com uma escala em Brasília. E nesse voo de número 1907, um Boeing 734, com 154 pessoas a bordo, eu estava sobrevoando, com um ponto de partida e um destino traçado, porém, não chegou no destino, porque ocorreu algo que raramente é possível ocorrer, mas de fato ocorreu uma colisão aérea, onde um jato Legacy, colidiu com o Gol, batendo uma das asas, e então aquela aeronave caiu em uma mata no estado de Mato Grosso e não houve nenhum sobrevivente. Veja que muitas vezes nós traçamos um destino aqui na Terra
E esse destino, ele pode ser incerto. Todas aquelas pessoas que estavam ali a bordo daquela aeronave, pessoas de diversas idades, pessoas cheias de sonhos, pessoas cheias de projetos, cheias de propósitos, não chegaram a alcançar. Não chegaram ao destino a qual eles haviam traçado. Porém, todos morreram naquele acidente aéreo. Podemos ver então que a nossa vida, ela é passageira, ela é frágil, e nós precisamos entender isso, precisamos nos lembrar disto. Mas nós temos as certezas concedidas por Deus. Quando nós olhamos para a nossa vida e entendemos que nós somos planejados por Deus, nós existimos porque Deus quis, porque Deus nos planejou. E quando nós meditamos sobre isso, nós entendemos que nós somos de fato importantes para Deus. Nós chegamos à conclusão de que a nossa vida, ela é importante para Deus. Nós nos lembramos das promessas do Senhor, que são promessas reais. Na carta de Paulo a Tito, capítulo de número 1, versículo de número 2, a palavra de Deus diz o seguinte: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir nos prometeu antes dos tempos eternos. E quando nós olhamos para as promessas de Deus e de fato cremos naquilo que Deus nos promete, sabemos que Deus, Ele é fiel. Sabemos que Deus, Ele cumpre a sua promessa, porque Ele é o Deus verdadeiro, é o Deus que não pode mentir, é o Deus todo-poderoso, é o Deus do impossível, é o Deus que quando age, ninguém impede. E quando Deus tem um plano, um propósito em nossa vida, de fato Ele haverá de cumprir esse propósito, haverá de cumprir esse plano. Ainda que nós julguemos impossível, ainda que outros à nossa volta julguem impossível, mas aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus, porque para Ele não há impossíveis. Nós temos a viva esperança que Ele nos traz. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, nós temos uma viva esperança. Uma esperança que não pode ser frustrada. Uma esperança que não pode ser interrompida. Não pode morrer. Porque é uma esperança baseada na promessa do Senhor Jesus. Na promessa de Deus. No sacrifício de Cristo. Na ressurreição do Senhor Jesus. É uma promessa viva de um Deus vivo, todo-poderoso. Nós temos também a garantia de vida eterna. Em Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 24, a palavra de Deus diz o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Esta é uma palavra do Senhor Jesus, é uma expressão dele, é uma garantia dele. Quem ouve a sua palavra e crê naquele que o enviou, crer em Deus, crer em Cristo, tem a vida eterna, ou seja, recebe a vida eterna. E essa vida eterna traz uma garantia de um destino certo, de um destino para o céu, de uma morada eterna. Paulo diz:
sinto o desejo de partir, estar com Cristo, porque é incomparavelmente melhor. Ele tinha essa certeza, ele tinha uma intimidade com o Senhor Jesus. Ele havia andado com o Senhor Jesus, ele havia visto o Senhor Jesus, ele havia recebido a mensagem diretamente do Senhor Jesus. E ele diz que ele sentia o desejo de partir e estar com Cristo. Geralmente nós não queremos partir deste mundo, ainda que isso seja uma realidade. Nós que cremos no Senhor Jesus, nós aguardamos a sua vinda. Nós temos a expectativa de que Ele voltará e nos levará para estarmos para sempre com Ele na glória do céu. E esta é uma partida, é um destino certo, seguro. E nós sabemos que um dia estaremos para sempre com o Senhor. A garantia da vida eterna, juntamente com Cristo no céu, na glória, pelo século dos séculos. Você crê nisto? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Te damos graças pela Tua palavra, pelo privilégio que temos de tê-la diante de nós. Seja Deus cada dia nos conduzindo as nossas vidas, porque nós sabemos que a nossa vida está nas Tuas mãos e que sem Ti, Senhor, nada podemos fazer. Nós sabemos que o Senhor é fiel, que o Senhor está conosco, que o Senhor jamais nos desampara, jamais nos abandona, que o Senhor tem um plano, um propósito em nossas vidas, cujo propósito será cumprido, Deus, será realizado. E nós oramos confiadamente, em nome do Senhor Jesus. Amém.